Só um minutinho, configurando aqui o Instagram também, para a gente dar início a mais uma reflexão. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã contemplativa de reflexões, essas nossas manhãs de quarta-feira, onde a partir do vértice estético-artístico e também caminhando entre outros vértices, nós podemos estar aí fomentando e expandindo a psicanálise, sobretudo a nossa prática viva da psicanálise do acolhimento, que aprendemos aqui no GEPA, e se desdobrando tanto para a nossa prática clínica, como também para nossas vivências afetivas do cotidiano, não é mesmo? E hoje eu gostaria de tratar aqui e pensar junto com vocês a respeito de um tema que, na verdade, sustenta talvez tudo que a gente conversa aqui, todas as nossas reflexões, que seria os vínculos saudáveis, né? A possibilidade de poder contar com um vínculo saudável ao longo da nossa vida, ao longo da nossa travessia, e também diferenciar um pouco o que seria esse vínculo saudável de meramente um vínculo superficial, um vínculo social, a diferença entre um vínculo afetivo saudável e um vínculo social superficial. E para isso, de me utilizar aqui de uma pequena poesia, mais uma vez, desse livrinho generoso das pequenas poesias do meu querido amigo professor Renato Dias Martino, esse livrinho que tanto nos tem nutrido aí nas nossas reflexões, né? E eu vou trazer uma poesia bem pequenininha aqui, 4 versos, quase um aforismo, né? Chamada Troca de Casca. Eu vou ler aqui com vocês e a partir daí a gente toma ela como ponto de partida e expande no que for possível nesses minutos que nós temos aqui de reflexão. Troca de casca. Vamos nos transformando e fazendo a troca de casca. Relações profundas vão ficando e as superficiais se vão quando descasca. Eu acho que eu vou ler até mais uma vez porque merece, viu? Uma atenção especial aqui. Vamos nos transformando e fazendo a troca de casca. Veja bem, a troca de casca. Relações profundas vão ficando, enquanto as superficiais se vão quando descasca, né? A gente pode se utilizar aí de uma analogia dos animais, algumas espécies que a gente se encontra aí na natureza, cigarra, algumas cobras, né? Que trocam de casca e vão se renovando, né? E isso está muito alinhado também a essa possibilidade de se contar com vínculos saudáveis. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa aqui, né, o Wilfred Bion já nos diria aí na sua obra, se eu não me engano, Elementos de Psicanálise, ele trata que o primeiro elemento de psicanálise seria a relação entre continente e contido, a conjunção constante entre uma parte que se predispõe a ser acolhida e a outra que também se predispõe a estar acolhendo, né? E essa relação entre continente e contido seria um elemento de psicanálise. Então, a partir disso, eu acredito que a gente pode chegar à conclusão de que é a partir desse vínculo saudável que as coisas podem acontecer dentro de um processo analítico, mas não só dentro de um processo analítico, como na nossa vida cotidiana também, né? Então, vamos pensar juntos aqui no que pode diferenciar um vínculo saudável e um vínculo social. Eu costumo dizer que que o vínculo saudável é como se fosse um alimento para a alma, nutritivo, né? O vínculo social também, mas aí a diferença da nutrição, da qualidade do alimento, né? Enquanto um vínculo saudável ele te propicia um acordo possível com a realidade a partir de elementos nobres, principalmente se a gente pensar aqui em dois elementos fundamentais, amor e verdade, afeto e sinceridade, isso vai nos propiciar ali um acordo com a realidade, um alimento essencial e nutritivo para a alma.
um arroz, um feijão, uma salada, né? Algo ali que seja essencial para a gente possa viver bem no nosso organismo físico, mas no nosso organismo psíquico, isso seria o vínculo saudável. Enquanto o nosso organismo físico necessita de alimentos saudáveis para viver bem, o nosso aparato psíquico necessita de vínculos saudáveis. Eu não estou dizendo que o vínculo social deve ser excluído totalmente, porque a gente vive em sociedade, as demandas sociais existem, nós precisamos muitas vezes se utilizar de uma máscara, de um falso selfie, como já diria Donald Winnicott nas teorias do selfie que ele propõe, mas por mais que a gente fale aqui que é uma ligação falsa e a gente pense que a palavra falsa nesse sentido seja um termo pejorativo, não é pejorativo, faz parte também da nossa personalidade, mas é falso. Não te propicia uma expansão do pensamento, não te propicia um acordo com a realidade, porque o vínculo social ele vai se dar a partir de dois falsos eus, um encontro entre falsos eus, ligado muito por identificação, né? Ele vai se criar através de aparências, de máscaras, de expectativas, muitas vezes por exigências, alguma coisa que não é um fator da realidade, né? Algo que muitas vezes é necessário para que a gente possa continuar vivendo, mas não vai te propiciar uma expansão verdadeira, né? Sabe aquela conversa de elevador ali, né? Aquela conversa de corredor? Nossa, tá frio hoje, né? Oh, acho que vai chover. Isso é necessário, né? Às vezes eu não estou dizendo que é ruim, às vezes em alguns momentos nós até precisamos disso ali, né? A gente acaba se distraindo, não tem como viver de acordo com a realidade o tempo inteiro. Mas eu sinto que é minha responsabilidade chamar atenção a isso aqui, né? Até porque quando eu estou aqui compartilhando o pensamento com vocês, eu também estou aprendendo, né? Então, eu penso que o vínculo saudável ele seja essencial para que nós possamos nos manter integrados e de acordo com a realidade, porque o vínculo saudável, afetivo, sincero, ele vai se dar a partir da ligação entre dois verdadeiros eus. Nós não precisamos de máscaras para que o vínculo social, para que o vínculo saudável possa ser construído. E ele não é construído de uma hora, assim como o vínculo social, que se dá a partir de expectativas, aparências, identificação, né? Freud trata bastante disso, da ligação por identificação. O vínculo saudável ele vai ser construído e reconhecido ao longo das experiências que você for vivendo, né? Seja ali na psicoterapia, a gente tem esse modelo aí, né? Como uma condição para que o processo possa vir a acontecer. E, e é justamente esse vínculo saudável que vai nos propiciar um acordo possível com a realidade a partir desses elementos, do amor, da sinceridade, da concórdia, né? A concórdia, a partir da ligação afetiva entre esses dois verdadeiros eus, né? Então ele vai levar um tempo, ele vai sendo construído gradativamente, é, e a partir disso eu penso também que seria possível a gente pensar na confiança, porque a confiança é um elemento que se dá a partir dessa ligação entre dois verdadeiros eus, né? A confiança é um fio que une esses dois verdadeiros eus e nos propicia uma maior possibilidade de estarmos integrados, né? Eu não preciso dentro de um processo de análise bem sucedido, por exemplo, ficar pensando no que eu vou falar, ficar ensaiando a minha fala, porque eu estou sendo verdadeiro e ali tem uma pessoa que vai estar comigo, independente daquilo que eu levar para ela, né? O vínculo vai sendo consolidado e eu vou ser acolhido. Então, assim, eu não preciso me esforçar, mas ao mesmo tempo é esse vínculo que vai me fazer reconhecer os limites daquilo que eu estou fazendo no momento, daquilo que eu venho vivendo, da maneira que eu venho conduzindo a minha vida, né? Então, é uma possibilidade de pensar, né? O vínculo saudável vai nos fazer pensar, até porque para pensar é necessário
duas medidas, né? A palavra pensar vem do mesmo radical da palavra pesar, ou seja, eu preciso de um referencial, eu preciso da medida de um outro, de um vínculo saudável que possa ter como um orientador aquilo para que eu possa me manter integrado de acordo com a realidade, né? Um acordo possível com a realidade. Eu penso que muitas vezes a gente se esquece disso, né? Muitas vezes a gente chega num ponto que a gente vai é, ficando tão, às vezes, como se diz assim, carente, ausente de afeto na nossa vida, que a gente vai se enfiando em qualquer situação ali, e na hora que vê, a gente já está se utilizando de uma máscara para agradar, para se sentir pertencido, para se sentir aceito. Só que isso não condiz com um vínculo saudável. Isso é um vínculo baseado em expectativas, em ilusões. Não tem como a gente desfrutar da nossa verdadeira essência, da nossa demanda essencial, quando nós estamos nos utilizando de uma máscara. É o que eu disse, em alguns momentos vamos precisar, mas que seria utopia falar aqui que a gente só vive a partir de uma essência verdadeira, porque muitas vezes ela fica obstruída. Mas a questão é a gente começar a reconhecer e a perceber, reconhecer, nos respeitar e se responsabilizar tudo aquilo que a gente está sendo no momento, mas começar a perceber o quão essencial é estarmos inseridos em vínculos saudáveis para que a gente possa se manter nesse acordo possível com a realidade. Porque senão a vida vai ficando muito mascarada, a demanda essencial, a demanda social vai tomando conta e a nossa verdadeira essência vai ficando cada vez mais obstruída. Então, conforme a gente vai reconhecendo isso ao longo das experiências, ao longo da nossa travessia, nós vamos nos transformando e vamos reconhecendo que certas vinculações, certas ligações é, vão perdendo sentido. E é aí que a gente vai fazendo a nossa troca de casca, a gente vai se renovando. E nessa renovação, nessa troca de casca, esses vínculos sociais vão deixando de ter muita importância, vão ficando de lado, e a gente reconhece que o verdadeiro, os vínculos saudáveis essenciais vão permanecendo, vão se desdobrando e vão assim vão propiciando cada vez mais uma concórdia para que nós possamos estar integrados, porque aí deixa de fazer sentido quando a gente tem que se esforçar muito, quando a gente vê a superficialidade das coisas, nós simplesmente ficamos até com uma certa preguiça de socializar em alguns momentos, e isso é extremamente pertinente e relevante para que a gente possa pensar. Eu penso que uma consciência verdadeira, né, uma consciência afetiva mesmo, ela só pode nascer ali a partir de um vínculo saudável. Porque senão, se a gente vai conceitualizar alguma experiência, algum conceito ali a partir de vínculos nocivos, esses conceitos vão ser internalizados como uma falsa consciência, como uma alucinação, muitas vezes, como uma dissimulação. Acho interessante até que eu possa trazer, é um outro tema que vem reverberando muito na minha cabeça. Quem sabe nas próximas semanas a gente pense um pouco mais sobre isso, né? Sobre palavras, conceitos, experiências e como elas só podem ser realmente consideradas ali como uma consciência, como um conceito verdadeiro a partir de vínculos saudáveis, porque senão a gente vai conceitualizando experiências alucinadas e o pensamento vai ficando obstruído. Mas hoje eu gostaria mesmo de ficar, de focar na essência dos vínculos saudáveis e como eles vão sendo pertinentes e fundamentais para que nós possamos estar integrados num acordo possível com a realidade, cada vez mais reconhecendo que o caminho é um só. Existem dois caminhos, na verdade, mas um deles é a ilusão. O caminho da realidade é um só. Então, hoje, humildemente, eu vou ficando por aqui, uma reflexão um pouco mais breve. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada no coração de vocês e que nós possamos seguir nesse processo aí, né, de transformação,
fazendo essa nossa troca de casca. Enquanto nós reconhecemos que algumas relações vão ficando para trás, porque já não fazem muito mais sentido, nós podemos aí também reconhecer que vínculos saudáveis e verdadeiros vão ficando e vão nos possibilitando cada vez mais uma maior integração e um maior acordo consigo mesmo e também com a realidade. Antes de finalizar, também gostaria de lembrar que agora me veio uma contribuição do Freud, né, onde ele diz que um amor saudável, né, um amor feliz, um amor saudável, fala como nós preferimos chamar ali, eu acho que faz mais sentido falar de um amor saudável, ele acontece quando a ligação entre a libido, ele acontece dada a ligação entre a libido objetal, que vai coincidir com a libido do ego. Ou seja, a gente pode até pensar aí num mandamento de Jesus Cristo mesmo, né? O segundo mandamento, ele é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que nós podemos ligar aí também com o amor fati do Nietzsche, né? Amar a realidade, estar de bem com a realidade para estar de bem consigo mesmo, mas esse amor só vai se estender ao outro a partir da possibilidade de também poder ter sido amado a partir de um vínculo saudável, seja ele ali na mais tenra infância, mas muitas vezes quando a horda primitiva ali, que o Freud chamava, né, a família, não conseguiu suprir, a gente pode encontrar e contar com vínculos saudáveis ao longo da nossa vida e ir nos transformando e fazendo essa troca de casca. Ou seja, vamos seguindo de acordo com a realidade no que for possível. A minha gratidão a todos. Eu gostaria mais uma vez de convidar a todos a participar aqui do grupão do GEPA, para quem tiver interesse, é só acessar o QR Code, um grupo de psicanalistas ali do acolhimento, né, humildes, onde nós estamos frequentemente ali fomentando e enriquecendo a psicanálise, compartilhando materiais pertinentes e expansivos, sempre numa troca afetiva, humilde, contemplativa, e todos são muito bem-vindos para que nós possamos continuar enriquecendo os pensamentos e expandindo a psicanálise do acolhimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero mais uma vez que algum pensamento possa ter encontrado morada dentro do coração de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, uma semana de paz e até mais.